Estudantes, iniciando mais um capítulo 4 da nossa aula de história, agora povos da Mesopotâmia. Vamos falar hoje das civilizações mais antigas que se formaram, dos povos, das sociedades mais antigas, as primeiras civilizações que se tem conhecimento desenvolveram-se na Mesopotâmia, né? Essa palavra meso significa meio, né? Potâmia significa entre rios, né? Uma região que ficava entre rios, né, ali numa parte do mundo entre o Oriente Médio, entre próximo ali do norte da África e a Ásia. Então nós estamos aqui por volta do milênio, né? O milênio 4 a.C., atualmente a maior parte daquela área corresponde ao território do Iraque, né? Conhecido como Oriente Médio na atualidade, Iraque, Irã. Então nós temos aí mais de 10 mil sítios arqueológicos que mostram evidências da existência dessas civilizações da chamada Mesopotâmia. Então nós temos aqui uma representação, uma pintura, representação artística do complexo de Palácio de Nirod, na obra de Austin Arie, né, de 1853. Daqui que vem a famosa lenda dos jardins suspensos da Babilônia. Né? Quem não ouviu falar na Torre de Babel, né? A Torre de Babilônia também, outra história bastante conhecida. Então, civilização formar uma nova forma de organização social. Sabemos que na antiguidade os primeiros agrupamentos humanos eles desenvolveram uma técnica que é muito importante, a tecnologia da agricultura, ou seja, você plantar, você colher seu próprio alimento. Isso foi muito importante para que os primeiros grupos humanos pudessem se fixar em uma região, né? Isso foi muito importante porque aí você teve formação dos primeiros núcleos, das primeiras aldeias. Essas aldeias elas foram evoluindo para primeiros agrupamentos coletivos de pessoas, de humanos, no qual se tornaram as primeiras cidades que se tem notícia, né? Então, esse período aí já após o chamado período paleolítico, que é uma daquelas três fases lá da chamada, entre aspas, pré-história. Nessas classificações, a civilização corresponde às altas culturas, que seriam superiores às culturas consideradas primitivas, selvagens ou bárbaras, né? Então, botar entre aspas esses termos aí, porque há muita controvérsia, né? Quando se usa essas expressões, a noção de civilização, né? Civilização é um termo moderno, criado aí pelos europeus para designar, para definir um estilo de vida, uma maneira de viver, padrões de comportamento, código moral, etc. As aldeias e primeiras cidades. Então, as primeiras cidades nós temos aqui, segundo o registro do livro que nós estamos usando, do nosso autor aqui, temos as primeiras cidades que vão surgir ali, onde nós já falamos agora há pouco, onde se localiza atualmente o atual Iraque, o atual Irã e outras, Síria, né? E outros países ali daquela região do mundo. Uma pessoa com habilidades para fazer cerâmica, por exemplo, podia empregar a maior parte do seu dia nessa atividade, para depois trocar seus potes por alimentos. Então veja isso, como se organizava em comércio. Esse intercâmbio acontecia com outras atividades, o que permitiu o surgimento de funções sociais, aí, os primeiros ofícios, né? Como tecelão, sacerdote, soldado, ceramista e o próprio metalúrgico, como os primeiros grupos humanos começaram a fundir o metal, né? A confeccionar tanto arma como utensílios agrícolas, enxada, foice, entre outros objetos de metal. Então nós temos aqui a estrutura física dessas cidades, né, com muralhas, templos religiosos, casas para moradia, armazéns para estocar alimento. Então temos aqui a notícia das primeiras cidades, as mais antigas que se tem notícia, né? A própria cidade de Jericó, que há inclusive descrições dessa cidade na própria Bíblia, né? Beidá, Satal, Uyuque, entre outras cidades.
conceito de civilização, né? Falei agora há pouco ali. Então temos aqui um desenho, uma planta de Tenochtitlan, uma cidade capital do Império Azteca, hoje fica ali onde se situa hoje a cidade do México, né? Capital do México. E temos aqui na sequência a função do Estado. O termo Estado deriva do latim status, estar, né, firme, significa a permanência de uma situação de convivência humana ligada à sociedade, à política. Então, a entidade de um ente regulador, né? Uma estrutura política que traça as normas jurídicas que todos os cidadãos devem seguir, né? Então, o Estado é essa instituição que rege a convivência, né? Que normatiza a convivência de grupos de pessoas em sociedade. Seguindo então a Mesopotâmia, né? O título aqui do nosso capítulo, berço das civilizações. Então, por que berço das civilizações, segundo esse autor? Porque seria ali, naquela região que eu falei agora há pouco, que teria surgido os primeiros grupos, as primeiras sociedades humanas. Então, a palavra Mesopotâmia significa terra entre rios. Quais rios? Os famosos rio Tigre e o rio Eufrates. Também próximo dessa região tem o famoso rio Jordão, né? Quem não conhece, quem nunca ouviu falar no famoso rio Jordão. Então, nós temos aqui os primeiros grupos humanos surgiram exatamente nas margens desse rio, porque aí do rio você tem tanta água para você tomar, como você também tem a pesca e tem a possibilidade da prática da agricultura nas margens, nas proximidades desses rios, quando os primeiros povos da Mesopotâmia criavam canais para irrigar plantações e etc. A prática parecida com a dos egípcios, né? Então, quais eram esses povos da Mesopotâmia? Então, temos aqui sumérios, né? São considerados criadores da primeira civilização na Mesopotâmia, cerca de 3.500 anos antes de Cristo. Constituíram cidades como Uruk, Eridu e Lagash, Nippur, né? Seguido pelos acádios, vindo do deserto da Síria, cerca de 2.550 anos antes de Cristo, né? E aí unificaram as cidades sumérias, né? Já comandadas pelo rei Sargão. Fundaram o primeiro império da Mesopotâmia. Aí você tem nas sequências os Amorita, vindo do deserto da Arábia, cerca de 2.000 anos de Cristo, estabeleceram-se ali na cidade da Babilônia, denominada Babilônios, né? Sob o governo do famoso rei Hammurabi. Quem não se lembra do famoso Código de Hammurabi? Vou falar mais adiante do Código de Hammurabi. E aí você tem os assírios, vindos possivelmente da região situada entre a Europa e a Ásia, 2.000 a.C. Estabeleceram no norte da Mesopotâmia, no Alto Tigre, né, conhecido por serem valentes, por serem guerreiros valentes, bem cruéis, né? Os assírios. Os caldeus, vindos possivelmente da Arábia, cerca de 1.000 anos de Cristo, estabeleceram no sul da Mesopotâmia, região denominada de Caldeia, daí vem o nome deles, caldeus, né? Então, esses povos aí, Nabucodonosor, né? Principal soberano, né? Nabucodonosor também é um nome bastante conhecido aí da Mesopotâmia, citado em vários livros. Então, temos aqui um mapa que identifica muito bem, né? Mesopotâmia do século IX ao século II, do milênio 9 ao milênio 2 antes de Cristo. Então você tem as cores que vai determinando o período em que cada povo governou a região. Aquela cor mais alaranjada é período sumeriano, mais avermelhado período acadiano, verde período babilônico do rei Hammurabi, amarelo período assírio, em que os assírios constituíram um vasto império assírio aí pelo mundo antigo, né? Desde a Ásia, pegando pelo Egito e Pérsia. O gigantesco império assírio, que nós vamos saber, claro que nós sabemos que mais adiante foi barrado pelos gregos, particularmente por Alexandre o Grande, né? Que retomou esse território. Revolução agropastoril, a Revolução Neolítica. Então,
a possibilidade que os humanos tiveram tanto de plantar seu próprio alimento, né? Dominar a técnica do plantio, colheita de seus alimentos, as fases da lua, seleção de semente. Então isso é muito importante para ter uma produção excedente de alimento, guardar alimento numa época para comer em outra época, em períodos não muito favoráveis ao plantio. Uma outra técnica foi a técnica do pastoreio, né? Domesticar alguns animais foi essencial para que o homem se tornasse sedentário, se fixasse numa região e construísse ali as cidades e civilizações. Então, temos aqui alguns alimentos que eram produzidos, que eram cultivados, né? Como, por exemplo, cevada, trigo, linho, sésamo, tâmaras, legumes, né? E também criaram ovelhas, cabras, porcos, bois e asnos. Muito importante para a organização dos primeiros grupos humanos aí nessa região da chamada Mesopotâmia. Muito importante isso aqui. Ok, os historiadores supõem que no período que vai da formação das aldeias até as vilas, até o fim do terceiro milênio a.C., o trabalho coletivo baseava-se na cooperação entre pessoas de famílias diversas. Claro que depois desse período vai vir da escravidão, né? Os povos são escravos de guerra, vão se tornar escravos ali nessas cidades. O surgimento de cidades. Então, as primeiras cidades que se tem notícias, as mais antigas, estariam na Mesopotâmia, sociedade de Babilônia, Uruk, Nippur, Kish, Lagash e Eridu. 4.000 anos atrás, essas cidades saíram formadas. Hoje ainda é possível encontrar ruínas dessas cidades, na qual esse estilo de vida foi adaptado, né? Agropastoril, falamos agora há pouco. Centros de poder, né? Centros de poder, viviam nas cidades. Aí você tinha os sacerdotes e os templos, né? Sacerdotes que eram aquelas pessoas representantes, adoravam diversos deuses, né? Muitos dos quais relacionados a elementos da natureza, costumavam acreditar que depois da morte os espíritos das pessoas iam para o mundo inferior, né? Muitas crenças do mundo antigo têm essa estrutura. As cerâmicas, as cerimônias religiosas eram dirigidas por sacerdotes ou sacerdotisas que se reuniam em corporações dedicadas ao culto de determinado deus, né? Claro que aqui as sociedades eram politeístas, ou seja, acreditavam na existência de vários deuses, como por exemplo aqui na imagem, entre os deuses mesopotâmicos podemos citar Enlil, deus do ar e do destino, né? Várias figuras mitológicas aí da representação da divindade dos povos da Mesopotâmia. Ok, então vamos finalizar essa aula por aqui para não ficar um conteúdo muito longo, e na próxima aula eu vou falar mais especificamente do rei e o palácio, né? E política e da religião na Mesopotâmia. Faça bom proveito dessa aula.